A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo, nós vamos estar iniciando uma série de estudos sobre existe apóstolo hoje? E vamos tomar como base o texto de Efésios capítulo 4, versículo 11. E nós vamos ver outros textos que vamos estar comentando. E você que conhece a Bíblia, você vai estar entendendo o que nós estamos falando. Pois bem, nós conhecemos uma pessoa através das palavras que ela diz. Porque as palavras procedem do coração. E então nós sabemos se ela tem um bom caráter ou se não é um bom caráter. E então nós interpretamos pelas suas palavras, não pela sua aparência, não pelas suas vestimentas, mas pelas suas palavras, quem é a pessoa. E nós, em Efésios capítulo 4, versículo 11, são 5 ministérios relacionados com a palavra, portadores da palavra. Nós sabemos que a palavra é o Senhor Jesus, e estes 5 ministérios estão ligados, estão embasados, estão relacionados com a palavra que é o Senhor Jesus. Tanto é que foi ele, o Senhor Jesus, que deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para, enfim, os 5 ministérios. E nós sabemos que depois que Jesus cumpriu toda a sua justiça e fez toda a vontade do Pai, morrendo na cruz, ressuscitando dentre os mortos, regressou ao Pai, ele rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo, e o Pai enviou o Espírito Santo. E o Senhor Jesus, como recebeu todo o poder nos céus e na terra, ele enviou também com o Espírito Santo os dons ministeriais, esses 5 ministérios. São homens dons, são diferentes dos dons espirituais, que são manifestações para toda a igreja, mas ao mesmo tempo elas são esporádicas. Agora, o dom ministerial, ele o Deus, o Senhor Jesus levanta homens na igreja para estar exercendo o seu ministério como coluna da igreja, edificada, firmada em Cristo, em Jesus, que é a palavra. Pois bem, esses são homens dons. Agora eu pergunto, existe pastores hoje? Você vai dizer que existe pastores hoje, não é mesmo? Todas as igrejas existem pelo menos uma pessoa que tem o título de pastor, que é responsável pelo rebanho que ele cuida. Existe mestre hoje? Muitos dizem que pastor e mestre é a mesma, são 2 dons relacionados juntos. Às vezes sim, e nem sempre é assim. Eu mesmo tenho o dom de mestre, mas não tenho de pastorear, de aconselhar. Tenho a facilidade, a paciência em estar ministrando ou preparando estudos bíblicos ou pregações. Eu me dedico muito. E eu tenho essa paciência de estar ensinando, mas eu não tenho o ministério pastoral. Não tenho paciência com pessoas. Claro que o Espírito Santo tem me feito amadurecer nessa área e tem me ajudado a crescer nessa área, mas não é o meu dom, não é algo que me dá prazer, que me dá alegria, que me realiza. Pois bem, existe mestre hoje? Existe. Muitos são pastores e mestres. Não há de negar, não é mesmo? Mestres que ensinam em seminários teológicos, mestres que ensinam
nas escolas bíblicas, né, mestres que também são pastores. Existem pastores hoje? Existem, como nós já sabemos, que aquele que cuida das ovelhas, que aconselha, que visita, que tem paciência, que dá sua vida pelas suas ovelhas, que conhece as suas ovelhas, que é conhecido pelas suas ovelhas. Existe, então, pastor hoje. Agora, existe evangelistas hoje? Existe evangelista hoje, não é mesmo? Aquela pessoa que fala de Jesus a tempo e fora de tempo. Aquela pessoa que fala de Jesus para todas as pessoas. Ele tem um ministério tanto pessoal quanto também coletivo, como o evangelista Filipe. Ele falou de Jesus com tanto entusiasmo, com aquela multidão em Samaria, como também falou com tanto entusiasmo com o eunuco. Então, o evangelista, existe evangelista hoje? Existe. A pessoa que me ganhou para Jesus é um evangelista. Agora eu pergunto, existe profeta hoje? Eu digo, bom, se existe pastor, se existe evangelista, se existe mestre, estão todos na mesma lista. Então existe, na minha concepção, existe profeta hoje. Por quê? Todos os dons que existiram a partir de Atos capítulo 2, na igreja primitiva, continua existindo hoje. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos foi escrito sem uma conclusão. Então nós continuamos fazendo parte da história da igreja. Então, se existiram depois de Atos 2, capítulo 2, profetas, então existe também hoje, porque nós estamos neste período em que, entre Atos capítulo 2 e a volta do Senhor Jesus. Então, se existiram nessa época, existe também hoje. Mas nós não vamos falar sobre profeta. Existe apóstolo hoje? Se existiram apóstolos a partir do capítulo 2, da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, se existiu na igreja primitiva nesta época, existe hoje. Nós sabemos que hoje o nosso representante de apóstolos gentios é o apóstolo Paulo, mas não existiu só o apóstolo. E quando que termina esse ministério apostólico? Quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Então, existe apóstolo hoje? Existem apóstolos hoje. Assim como existem os evangelistas, como existem os pastores e os mestres também, porque estão na mesma lista, e esses ministérios apareceram a partir do capítulo 2 de Atos, né? A partir do capítulo 2 de Atos, e então existe hoje. Então, o que será que significa apóstolo? Agora vamos ver, existe apóstolo hoje? Sim e não. Não existe apóstolo como fundamento. Por quê? Porque tudo aquilo que o Espírito Santo usou homens na igreja primitiva para escrever o Novo Testamento como fundamento, não existe. Por quê? Porque o que está escrito está completo. Nós não podemos nem tirar e nem acrescentar. Então, não existe profeta hoje no sentido de fundamento. Se aparecer alguém pregando um outro evangelho que não esteja ali no Novo Testamento, pregado, escrito pelos apóstolos como fundamento, este tal não é um apóstolo de Cristo. Então, não acrescenta e nem tira.
Agora, existe apóstolo como função? Sim, existe apóstolo como função, como existiu o apóstolo Paulo, que saía enviado pelo Espírito Santo à igreja local, ia por todo o mundo pregar o evangelho, fundar igrejas e solidificar ministérios nestas igrejas que ele pregava, ele formava. Então esses são os apóstolos. O apóstolo tem a ideia de embaixador. O que significa embaixador? O embaixador representa o país que ele pertence em um outro país. E lá, ao chegar lá, ele fala as palavras e toma decisões de acordo com o governo, de acordo com o país, as autoridades de um país que o enviou para este lugar. Então ele não fala de si mesmo, ele fala, se alguém pergunta o que você acha sobre tal assunto, ele não diz assim, eu acho isso, mas ele diz assim, o nosso governo, o meu rei, os nossos governantes, de onde eu vim, diz isso e aquilo. Então ele não fala de si mesmo. Então nós temos a ideia de embaixador. O apóstolo tem a ideia de embaixador. E o lugar onde este embaixador exerce as suas atividades é chamado de embaixada. É um lugar em um outro país limitado para estar ali o embaixador exercendo as suas atividades. Pois bem, o apóstolo é um embaixador. É como um embaixador. E a embaixada do apóstolo é a igreja e a expansão da igreja. Então, o apóstolo é enviado para representar, no caso, Jesus foi o primeiro apóstolo, para fazer e falar tudo aquilo que aquela autoridade enviou a fazer ou falar. Representa como se fosse a própria pessoa. O Senhor Jesus foi o primeiro apóstolo. Ele não falou de si mesmo, mas ele falou tudo aquilo que o Pai o orientou a falar e fez tudo aquilo que o Pai mandou ele falar. Então este é o apóstolo. O apóstolo é este. Pois bem, o apóstolo hoje é aquele que é enviado pelo Espírito Santo e pela igreja local. Não existe apóstolo que envia-se a si mesmo. Não existe apóstolo que envia-se a si mesmo. Mas este apóstolo ele é enviado pela igreja local. É uma pessoa que se torna adulta espiritualmente, cresce espiritualmente, se torna como um pai, porque o apóstolo tem uma ideia de pai. E ele, ao crescer, o próprio Espírito Santo usa as autoridades locais, né, para estar enviando através da direção do Espírito Santo, e às vezes é enviado para um local, uma cidade ou um país, mas nem sempre isso acontece, como nós vemos no caso do apóstolo Paulo. E lá ele então funda igrejas e edifica ministérios, e desses ministérios surgem igrejas, e ele nesse caso, ele é liberado para ir para outros lugares. Então esses são os apóstolos. Ele não fala de si mesmo. Então, o apóstolo, nós temos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai
é o administrador da Trindade. Quando nós cremos na Trindade, nós cremos num modelo, num reflexo de Deus na igreja, como sendo um modelo de autoridade e de submissão, de harmonia entre as três pessoas que devem refletir na igreja, devem refletir na família, devem refletir nos ministérios. Temos o apóstolo, o Pai. O Pai, quem é o Pai? O Pai é o administrador da Trindade. Foi o Pai que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, a este mundo. Foi o Pai que, quando Jesus cumpriu toda a sua justiça, fez toda a sua vontade, morreu, ofereceu-se a si mesmo por nós lá na cruz, ressuscitou e regressou ao Pai. O Senhor Jesus, então, rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo. O Pai, como administrador, enviou o Espírito Santo. Então, o Pai é o administrador. O Filho é aquele que é enviado, que se submete à vontade do Pai, que obedece, submete à vontade do Pai, se limita a ser um ser humano e vem a este mundo por obediência ao Pai. Ele faz toda a sua vontade e morre na cruz por obediência ao Pai. Foi obediente ao Pai em tudo até a morte de cruz. Então, o Filho é aquele que se submete ao Pai. Mesmo hoje, depois que voltou ao Pai, ele está à direita do Pai intercedendo por nós. E quando nós pedimos algo ao Pai, em nome de Senhor Jesus, o Pai, como autoridade máxima, ele então atende ou não atende este pedido, esta oração. Né? Então, este é o Pai. E o Espírito Santo é aquele que dá vida e faz com que a vontade do Pai e do Filho se realize neste mundo. É aquele que dá vida, aquele que mora em nós, aquele que dirige, aquele que orienta, aquele que nos ensina até mesmo a orar. Ele nos ensina a orar e nessa oração o Espírito Santo clama Abba Pai e o Pai responde quando a nossa oração é feita na comunhão com o Espírito Santo. Pois bem, este é o Espírito Santo. Existem apóstolos hoje? Se existe, então, como nós já falamos, na igreja primitiva, a partir de Atos, capítulo 2, depois do derramamento do Espírito Santo, existem esses dons em funcionamento, continua existindo, porque o livro de Atos não se concluiu, não se efetivou, não existe conclusão no livro de Atos. Então, a igreja continua, através de mim e através de você, a exercer os seus dons, os seus ministérios aqui na terra. Porque o Espírito, mesmo o Espírito Santo que estava naqueles homens, está hoje em nós, habitando. O mesmo Jesus que deu dons a eles, deu a nós também. Então, não está concluída a missão da igreja. Então, essa igreja, ela está em pleno funcionamento. Há o mesmo Senhor Jesus, que atuava naquela época, o mesmo Espírito Santo e a mesma igreja também. Então, existe apóstolo hoje? Então, como nós já vimos, existe como ministério, como função específica do corpo de Cristo na igreja. Então, amados, vemos o ministério apostólico em pleno funcionamento da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos. E então, esse ministério deve ser
funcional nos dias de hoje. Porque nós vivemos um momento muito importante da igreja. Nós estamos, a igreja, os membros da igreja, através dos seus dons, estão sendo usados para edificar uma igreja mais gloriosa do que de Atos dos Apóstolos, aquela que Jesus vem buscar aqui na terra, o arrebatamento. Então, agora, o dom apostólico serve para quê? Ela é um título? Não. Jesus nunca falou de título. Pelo contrário, ele disse que não é para ninguém chamar um ao outro de mestre ou de títulos. Mas o dom apostólico é para servir. E o Senhor Jesus veio a este mundo, enviado pelo Pai como primeiro apóstolo, o apóstolo do Pai, para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E nós vemos que os apóstolos do Senhor Jesus também deu a sua vida pela sua igreja depois que foram cheios do Espírito Santo. Então, não é título, é uma função para servir, O nosso modelo é o Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós, e o apóstolo, que é um verdadeiro apóstolo, é aquele que serve, que dá a sua vida pela igreja. Então, o apóstolo é uma pessoa capacitada por Jesus, dada à igreja como dádiva, como presente para a edificação da igreja. Então nós já vimos que existe apóstolos como ministério, como função. Agora, eu faço uma outra pergunta. Existe missionário hoje? Agora eu te peguei. Você que diz que não existe apóstolo hoje, mas existe missionário? Sabia que apóstolo está no grego, significa enviado, e missionário está no latim, e que tem o mesmo significado? Aí você vai dizer, não, existe missionários hoje. Se existe missionário, existe apóstolo. Tem o mesmo significado, tem a mesma função. É que você está muito apegado a títulos. O apóstolo, muitas vezes hoje, é consagrado apóstolo, e ele, diferente de Jesus, é uma pessoa muito especial e destacada, e muitas vezes toma o lugar do cabeça, que é o Senhor Jesus, se exalta a si mesmo, o exaltado pelo homem, e humilha as outras pessoas como sendo alguém muito especial. Bom, muito especial é o Senhor Jesus, o cabeça da igreja. Esse é o muito especial. Esse é o especial. Essa é a pessoa que é o cabeça da igreja, é o cérebro da igreja. E muito especial também são todos os membros do corpo de Cristo, que tem o Espírito Santo, que tem Jesus como Senhor das suas vidas. Então, na igreja, todos nós somos importantes, porque todos os membros do corpo de Cristo é importante. Você entendeu? Então, pelo contrário, eu vou dizer, você é aquele que mais serve, aquele que mais serve, aquele que vai à frente, aquele que coloca a cara para bater. Não é assim com o apóstolo Paulo? Não foi assim com o Senhor Jesus? Então, meus amados irmãos, não é título. Não é aquela pessoa que tem algumas igrejas sob a sua autoridade. Não é simplesmente isso. Mas é aquela pessoa que sai pelo mundo formando igrejas, fundamentando igrejas,
na palavra de Deus. Né? Na palavra de Deus. Então, existem então apóstolos hoje. Esses são os missionários. Se existem missionários, existe apóstolo. Agora, quem são os missionários? Quem são os apóstolos que existem? Bom, primeiro nós vamos dizer que o primeiro apóstolo que existe hoje no Novo Testamento, que foi enviado pelo Pai, foi o Senhor Jesus. Principalmente no Evangelho de João, que revela o Senhor Jesus como Filho de Deus. Né? Então, ele expressa muitas vezes que ele foi enviado pelo Pai a este mundo. E ele foi enviado para fazer não a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. E lá no Getsêmani, ele teve aquela luta tremenda e havia uma guerra entre a sua vontade como homem e a vontade do Pai. E ele dizia: Pai, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia que ia morrer na cruz, e lá na cruz todos os pecados seriam lançados sobre ele, e por um instante o Pai estaria dando as costas para ele. Tanto é que lá na cruz ele disse: Pai, por que me abandonaste? Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Então, havia esta luta entre o Senhor Jesus, homem, e o Pai. Mas por fim ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Naquele momento ele crucificou a sua vontade como homem e dali ele não mais retrucou ao Pai, não mais questionou ao Pai, mas subiu ao Pai como uma ovelha, boca fechada. Ele estava ali oferecendo-se a si mesmo. Em Filipenses capítulo 2 diz claramente que ele deixou a sua glória, todo o seu resplendor, e veio a este mundo, se sujeitou a ser homem, limitado a aprender uma coisa de cada vez. E por fim, ele humilhou-se a si mesmo, não humilhou as outras pessoas. Não a característica do Senhor Jesus como apóstolo, primeiro apóstolo Pai, que é o nosso modelo, ele não humilhou as outras pessoas, mas humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até o Pai, até a morte de cruz. Então é diferente que muitos apóstolos hoje, que por vaidade, por orgulho, ele se exalta e se coloca num alto e sublime trono, que lugar de Deus, do Senhor Jesus, cabeça. Eles humilham as outras pessoas e exalta aquelas pessoas que o bajulam, que pensam exatamente como eles, esquecendo que a igreja é formada pela multiforme sabedoria de Deus, multiforme graça de Deus, em vários ministérios, vários dons. Pois bem, então, o Senhor Jesus foi obediente ao Pai em tudo até a morte e morte de cruz. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. Sendo o Senhor Jesus o nosso modelo. Foi o enviado pelo Pai. Depois ele disse, uma certa vez em João: assim como eu os envio, falou para os seus discípulos, assim como eu fui enviado pelo Pai, assim também eu vos envio. Então, da mesma maneira que o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai, o apóstolo do Pai, agora nós vemos os apóstolos do Filho, os 12 apóstolos, que eram enviados por Jesus como testemunhas
do que Jesus falou, do que Jesus fez, da sua morte e ressurreição, que acompanhou e viu Jesus desde o seu batismo no Jordão até a sua volta, a sua ascensão aos céus. Esses, então, eram os apóstolos testemunhas. Testemunha. Viu, contemplou. Agora, esses foram os apóstolos do Senhor Jesus. Assim, disse ele, para os 12 discípulos, que se tornaram apóstolos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Entendeu? Agora, passemos para os apóstolos do Espírito Santo. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Nós vemos que ali havia a igreja reunida. Se você perceber, existiam 5 pessoas ali. E estas pessoas eram profetas, mestres e profetas. E eles estavam reunidos, orando e jejuando e se consagrando, servindo ao Senhor desta maneira. E chegou um momento que ali na igreja primitiva levantou-se então um profeta e disse: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que vos tenho enviado. E eles orando e jejuando, isto é, para que eles mantivessem o vínculo com a igreja local, foram enviados. E eles saíram pelo mundo, enviados pelo Espírito Santo, e eles saíram pelo mundo pregando a palavra de Deus, fundando igrejas e fortalecendo e formando ministérios que o substituísse nas igrejas por onde ele passava. Então, estes eram os apóstolos do Espírito Santo relacionados com a igreja. Podemos tirar algumas lições. Os apóstolos do Espírito Santo não envia-se a si mesmo, mas a própria igreja, em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, e em comunhão com a liderança da igreja, envia pessoas para exercer o seu ministério de apóstolo, de missionário, às vezes em outro país, ou às vezes no próprio país a mesma língua. Então nós temos os apóstolos do Espírito Santo que iniciaram em Atos capítulo 13 e vai terminar essa missão quando a igreja for arrebatada. Esses apóstolos toma como fundamento aquilo que os apóstolos do Novo Testamento, que escreveram o Novo Testamento, tomam como base para seu ministério o que os apóstolos da igreja primitiva deixaram escrito. Nem mais e nem menos. É aquilo que ali está escrito. Nem tira e nem acrescenta. Então esses são os apóstolos que saem pelo mundo, que são enviados a outro país para pregar o evangelho e fundamentar igrejas, solidificar igrejas. Então esses são os apóstolos ou missionários. Existe apóstolo hoje? Existe e não existe. Como fundamento, preste bem atenção, não existe. Porque, como fundamento, aqueles apóstolos da igreja primitiva escreveram tudo o que tinha que escrever. Está escrito. Está escrito de uma forma fixa. Claro que é o Espírito Santo que ressuscita, que vivifica, que revela o que esses apóstolos disseram lá na igreja primitiva.
mas nada de acrescentar nada de novo, nem tirar. Esses são os apóstolos. Então, se alguém perguntar para você, existe apóstolo hoje? Você pergunta, existe missionário hoje? Se ele disser, existe missionário, mas não existe apóstolo, é a mesma coisa, tem a mesma função na igreja. Entendeu? Então, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu espero ter sido um instrumento do Espírito Santo para abrir a sua mente para você entender que existe apóstolo hoje. O apóstolo é aquele que não tem a sua mente ou a sua visão espiritual limitada a apenas quatro paredes. É aquela pessoa levantada por Jesus, que na igreja local pode ser, eu acredito em Atos capítulo 13, como é que se forma, como é que surge um apóstolo? Quando surgir um ministério de mestre e de profeta em pleno funcionamento na igreja local. Por quê? Foi através dos profetas e dos mestres que haviam em Antioquia que geraram íntima comunhão com o Espírito Santo e uns com os outros, a liderança ali, e geraram os apóstolos, né, para serem enviados ao apóstolo Paulo e Barnabé. Tá bom? Então, você tem esta visão de pregar o evangelho até os confins da terra, tem esse desejo de estar sendo enviados para um certo país, que o Espírito Santo coloca no nosso coração, onde nós vamos, esse desejo de onde o Espírito Santo quer nos enviar, ou no próprio país, ou em outra cidade. Então, cabe a você que tem esse desejo estar em sintonia, em harmonia com a sua igreja local, consagrando, tendo comunhão com o Espírito Santo e também com a liderança da igreja, para que, no momento de Deus, o Espírito Santo possa levantar alguém, um profeta, para enviar você para onde realmente o Espírito Santo tem tocado no seu coração. E então você é enviado. Você não se auto-envia. E muitas vezes o próprio Espírito Santo te envia para vários lugares, como Abraão saiu da terra, e Deus falou, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para o lugar que te mostrarei. E é enviado para um lugar, para um país, e lá o Espírito Santo vai te mostrar qual a terra, quais os corações que você deve alcançar semeando a palavra do Senhor. Então, que Deus abençoe. Espero que você seja um apóstolo ou um missionário para semear esta palavra, e um bandeirante, porque o apóstolo é um bandeirante, para semear esta palavra, levar esta palavra, fundamentar igrejas onde não existem igrejas. Às vezes, o apóstolo é aquele que se sacrifica, que renuncia tudo. Muitas vezes existem muitos apóstolos em lugares onde tem muitas condições financeiras, mas nos lugares pobres, nas áreas livres, nos países pobres, poucos são aqueles que se dispõem. Mas nós vemos, principalmente na África, no continente africano, como esses missionários são usados e milhares de pessoas estão se convertendo através desses homens de Deus, ou dessas mulheres de Deus, missionárias também, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então seja você um instrumento do Senhor Jesus para glorificar a Deus, para promover festa no céu, quando milhares de pessoas se convertem através da sua vida, ou até mesmo uma pessoa, e venha expandir o reino de Deus por onde você andar. Agora, se você não é enviado, você pode ser um mini missionário, um mini apóstolo, onde
onde você está. A sua família, no local de trabalho, onde você estuda, por onde você viaja, né? Você pode ser um mini missionário, um mini apóstolo. E você vai então estar fazendo esse mesmo trabalho, não na mesma proporção, mas vai também estar exercendo a expansão do ministério desses lugares onde só você pode pregar muitas vezes. Ninguém mais tem contato com aquelas pessoas que trabalham com você, que estudam com você, que viajam com você. Só você. E você é um desses, você deve estar aberto para fazer isso. Para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, a sua família, o seu ministério e tudo, mas tudo mesmo que você administra para a glória do Senhor Jesus. Amém.